paz do Senhor Jesus, é uma alegria e uma honra ter você aqui para estudarmos a lição de número 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. A lição de hoje eu vou falar um pouco acerca da diferença do chamado e da vocação, também mostrar os ataques externos da qual a igreja sofria pelos judaizantes, pelos gnósticos, e também nós vamos observar que Paulo ele enxergava a vocação das pessoas e tinha o prazer de desenvolver ministérios. Ele tinha o prazer de entender a vocação de alguns e trabalhar em cima daquilo para que as pessoas se desenvolvessem na vocação que Deus os chamou. Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Edivan Campos, congrego aqui no campo da Assembleia de Deus do Belém, em Viradouro, com o pastor-presidente, pastor Edmilson Câmara, sou pastor da congregação de Terra Roxa e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai receber estudos sobre a palavra de Deus e aqui embaixo também tem alguns links importantes. Tem o link do nosso grupo do Telegram, do WhatsApp e também do nosso curso Evidência Ministerial. Ali dentro nós já temos mais de 100 aulas e nós estamos fazendo aqui um trabalho para adiantar todos os trimestres. Nós conseguimos agora um tempo necessário para fazer isso e ali dentro, além dos slides, dos PowerPoints, você ainda tem vários estudos. Nós já temos vários módulos que estão em andamento e será bênção para a sua vida. Venha fazer parte da nossa família. Aqui embaixo tem um link. Venha conhecer o nosso trabalho e estar conosco. Nós já somos 200 alunos enquanto eu gravo esta aula. Você é muito bem-vindo e será uma honra e alegria receber você lá dentro do curso Evidência Ministerial, que agora está com um acesso muito fácil. Clica lá, qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp. Vamos então à lição de número 9, que está maravilhosa. A lição de número 9, então, tem o seguinte título: Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Qual é a diferença entre o chamado e a vocação? É uma palavra que ela é bem junta, é bem ligada quando nós analisamos o texto. No punho teológico, nós temos uma visão que Jesus chama. Por exemplo, ele chamou Pedro e agora faria dele pescador de almas. Ele chamou Paulo e faria dele o apóstolo dos gentios. Este é o chamado. A vocação é a habilidade que Deus nos dá. É onde a gente inclina-se a fazer aquilo com mais facilidade, com mais gosto, com mais afinco. Então, cada um de nós tem uma vocação além do chamado. E às vezes, quando Deus nos chama, Ele nos vocaciona com o decorrer do tempo, revela isso através do tempo. Eu vi um artigo do pastor Elias Torralbo. Ele diz que, por exemplo, Isaías, ele já sabia a sua vocação, mas ele foi chamado no capítulo de número 6. Então, acreditamos que não tem uma lógica entre o chamado e a vocação. Nós acreditamos que Deus chama, vocaciona, mas pode ser ou logo no começo ou logo no decorrer de muito tempo. Então, Isaías era um vocacionado, mas ele aceita o chamado de Deus lá no capítulo de número 6. Então, vocação, vamos ficar nisso, na vocação, é uma habilidade, é uma inclinação daquilo que temos o prazer de fazer e que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. O nosso texto áureo diz assim: Olhai, pois, por vós, primeiramente para eles, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo vem da palavra supervisor, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui nós estamos falando sobre liderança. Paulo está dizendo assim que é necessário olhar para dentro de nós, para entendermos que Deus nos colocou para supervisionar alguns trabalhos, para apacentar a igreja de Deus, e Paulo dá o preço, que essa igreja de Deus que Cristo resgatou com o seu próprio sangue. Então, aquilo que foi confiado a nós,
desde um trabalho, a liderança de uma igreja, a liderança de um círculo de oração, de uma mocidade, de jovens, de crianças, de um departamento específico, nós temos que saber que aquele departamento foi comprado com preço, o sangue de Jesus. Então nós temos que entender que agora nós temos que olhar para nós, para as nossas condições e entender que foi o Espírito Santo que nos constituiu. O Espírito Santo que nos deu agora esta capacidade, essa vocação para supervisionar tudo isso. A verdade prática diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, há sim uma observação daqueles que estão chegando, que estão começando, pela liderança que está há algum tempo exercendo o santo trabalho do ministério. Então é muito importante que os mais velhos entendam que os mais novos precisam de cuidados e que os mais novos respeitem aqueles que estão há algum tempo na liderança. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 34, da qual Paulo vai dizer sobre várias coisas, sobre o que acontece com ele, o que irá acontecer. Ele está dizendo acerca também de que entraria algumas coisas no rebanho, como lobos, e que eles tinham que apacentar como ovelhas, cuidar das ovelhas, e para eles também não querer cobiçar as coisas do mundo. Então, aqui alguns conselhos que nós temos de Paulo aos vocacionados. O nosso ponto central diz assim: a liderança mais antiga deve cuidar da mais nova, das mais novas. Então, nós temos que entender que o nosso ponto central da lição é um cuidado especial para aqueles que estão chegando. A introdução diz assim: vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Então, nós vamos entender como Paulo deixou um legado e como podemos aplicar nos dias de hoje. Vamos entender também sobre a sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e também o seu apelo aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério dos apóstolos dos gentios. E qual é o objetivo? Afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens. É muito fácil alguém querer que as pessoas vá bem, cobrar alguma coisa de alguém, mas é muito difícil você cobrar uma coisa que você nunca ensinou. Então, quem está na liderança tem que entender, por exemplo, que todo grupo Deus deu habilidades, deu vocação dentro daquele grupo para as pessoas. Não são todos iguais. Então, o líder, ele tem que ter um papel cuidador para desenvolver essa liderança. Ensinar com muito carinho, porque é a próxima geração que vem. Aqui nós temos no ponto 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Aqui nós temos o ponto de partida, porque nós vamos ver aqui vocações, os vocacionados. Em Antioquia, que é um lugar de desenvolvimento vocacional, aqui nós vamos ver, por exemplo, profetas, doutores. Saulo estava ali com esses homens vocacionados. Entendemos que Antioquia era um ponto que Paulo viu e entendeu que as pessoas tinham ali particularmente a sua vocação. Não esqueça disso. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, mas ele estava aqui também com pessoas com vocações diferentes. Às vezes o líder ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele, e não é. Cada um tem uma vocação. E o líder que entende isso, ele ajuda a pessoa a desenvolver ali a sua habilidade, mesmo que não seja igual à sua. E agora Paulo vai estar em Éfeso, que ele vai agora desenvolver agora novos discípulos. Ele vai dar agora lugar para a formação de novos discípulos, mesmo que não seja a mesma vocação que ele. Às vezes as pessoas acham que todo mundo tem que ser igual, e não é. Cada um tem uma vocação, nós estamos aprendendo isso agora. Então, você tem a sua habilidade que Deus te deu para desenvolver e também respeitar
que novos discípulos vão chegar com habilidades diferentes. Assim, preparar colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, porque Paulo iria embora e quem iria ficar? Paulo entendeu que ele não era insubstituível, ele poderia ser ali substituível porque ele iria embora. E quem ficaria no lugar dele? Pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Paulo, nós já estudamos isso, ele tinha essa ligação com a igreja de Jerusalém, mas agora ele estaria fundando novas igrejas, ele estaria fundando agora novos trabalhos. E é importante que Paulo agora estava sendo o pastor daqueles lugares. Ele estava ali colocando os fundamentos da doutrina de Cristo e ele não poderia sair dali sem deixar alguém responsável pelo aquele trabalho. Então, Paulo estava agora num trabalho mais independente. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. Por exemplo, tem que ter um investimento nos líderes do círculo de oração, da mocidade, dos adolescentes, das crianças, tudo com o tempo vai melhorando. Agora, por exemplo, já faz anos que não tem um investimento, uma preparação para líderes, como a obra vai ter uma melhor eficácia? Então, Paulo, ele preparava os novos líderes, ele era tão preocupado com os novos líderes, porque ele sabia que eles dariam continuidade à obra do Senhor, aonde ele deixaria para trás, ele iria para outro lugar, ele sabia que o trabalho continuaria. Vou dar um exemplo. Se por acaso você tem um cargo na igreja e você sai, você falta, o trabalho continua da mesma maneira? Se você é um pastor de igreja e você não pode ir lá, tem um segundo capacitado ou um terceiro? Se você é líder das crianças e você falta, tem um ensaio das crianças? Se você é regente da mocidade e você falta, tem um ensaio normal? Se não tem, alguma coisa está errada, porque nós não somos únicos. O trabalho não pode perecer por causa de uma pessoa. Aqui no ponto 2 do capítulo 1, nós vamos ver Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. O pensamento de atuar sozinho é um pensamento egoísta. O mesmo Espírito Santo que está em nós, ele também está em outras pessoas, dando habilidades, desenvolvendo, despertando vocações. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem. E a levar adiante o trabalho, no caso do Evangelho, da obra de Deus. E aqui tem alguns nomes das pessoas que andam com Paulo, que Timóteo, muito conhecido, era como filho da fé de Paulo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio, dentre outros. Então nós vamos ver aqui pessoas que realmente faziam parte do corpo ministerial da igreja, que foram ali alcançadas pela dedicação, pelo investimento de Paulo na vida deles. Então, um líder, ele começa um trabalho e deixa discípulos. Jesus deixou 12. Quando Jesus deixa 12, lá no cenáculo era 120. Depois, na primeira pregação de Pedro, ficaram 3.000, depois 5.000, depois foi crescendo. Não tenha um sentimento de achar que você não precisa de fazer companheiros no ministério. Paulo tinha esse sentimento, o sentimento de investir em pessoas, de auxiliar, de levar as pessoas a um patamar onde eles entendiam a sua vocação. Essas pessoas receberam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Uma boa conversa, um auxílio, algum curso, isso faz parte do auxílio da vocação do obreiro. No ponto 3 do capítulo 1 diz assim: Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam. E agora nós vamos ver aqui Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4 e 17, que ele vai falar acerca de Timóteo,
Por esta causa vos mandei Timóteo, ou seja, ele não pôde ir, ele tinha alguém que o representasse à altura, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, ou seja, ele falará a mesma língua. Eu já ensinei ele e ele vai ensinar vocês. Ele vai andar com vocês, como por toda parte ensina em cada igreja. Então, Paulo está dizendo que ele tem um filho, vai considerar que ele tem um filho na fé, que é o Timóteo, né, o filho de sangue, assim como Pedro tinha Marcos. Nós vamos ver que agora Paulo também tinha Timóteo, então deixou discípulos, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Então aquilo que ele recebeu de Deus para a sua vocação, ele também ensinava as pessoas para eles desenvolverem ali a sua vocação ou a sua habilidade. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Ele não colocou Timóteo lá e não o acompanhou. É claro que nós temos que entender que Paulo, ele estava fundando as igrejas e aqueles que estavam ali aprendendo precisavam de muitas instruções e também ter o companheirismo. Eu já passei no campo que o pastor presidente, ele tinha ali uma vez por semana o capricho de fazer um almoço com os seus supervisores, toda semana. Por quê? Ele queria estar perto, dar instruções, ver a igreja crescer. Esta liderança é uma liderança participativa. Também eu já vi a liderança única, é a liderança que a pessoa ela lidera sozinha. Ela não quer saber opiniões, mas Paulo não era assim. Ele ensinava, ele estava junto com os seus discípulos, aqueles que estavam perto dele. Assim, Paulo reunia vocacionado para lhe dar instruções de como pastorear. Não por acaso, Paulo ele escreve 3 epístolas paulinas, denominadas de cartas pastorais. Essas epístolas paulinas que nós conhecemos, a primeira e a segunda carta a Timóteo e também a carta a Tito. Olha o cuidado que Paulo tinha com os seus obreiros. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local segundo as suas faixas etárias. Bom, é interessante que Paulo dá um conselho. Se você tiver a sua Bíblia na mão aí, pega ela e abra lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. Olha o que Paulo ensina para as pessoas de faixas etárias, como temos que tratá-las. Não repreenda asperamente os anciãos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. Mas admoesta-os como a pais, ou seja, Paulo dá um posicionamento pastoral aqui incrível. Ou seja, os mais velhos, nós tratamos como os nossos pais. Então há um respeito, há um carinho, há um entendimento. Não uma bronca, não uma mágoa, não algo desrespeitoso, não. Mas os mais velhos, a gente tem que ter muita calma, muita sabedoria, porque eles têm experiências especiais para nos ensinar. Eles podem até não ter a faculdade que nós temos, o estudo que nós temos, mas eles têm experiência, eles têm sabedoria. Então nós temos que ter cuidado. Paulo está ensinando que os mais velhos nós devemos tratar como nossos pais. Aos jovens, ou seja, das nossas idades, como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs em toda a pureza. Então Paulo ensina em um versículo como se portar. Os mais velhos, o homem ou a mulher como pai e mãe, da mesma idade no caso como irmãos, e os mais novos como os filhos em pureza. E isso trazia aqui uma estabilidade à igreja local, um entendimento. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo e trazia isso para a igreja. Aqui no capítulo 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, a preocupação da doutrina. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. E é interessante que o obreiro ele tem que defender o seu grupo, tem que defender ali aquilo que ele está à frente. Então nós temos aqui
os judaizantes, né? Quem eram os judaizantes? Eram judeus convertidos, mas que não aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram os ensinos do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Ou seja, os gentios ou as nações que aceitavam a Cristo como Salvador da sua alma, eles passavam agora ao corpo de Cristo. Eles faziam parte do corpo de Cristo. E é interessante que havia ali os judaizantes, ou seja, a igreja nasceu em Jerusalém. Ela veio dos judeus ali, a primeira igreja primitiva, ela era uma igreja que vinha dos judeus e eles se converteram. Mas alguns judeus ali diziam que aqueles que eram gentios deveriam também se tornar ali prosélitos, no caso do judaísmo. Ou seja, fazer aquilo que os judeus faziam. E eles exigiam o que dos gentios? A prática da circuncisão. A prática da circuncisão era algo externo, se cortava ali a pele do prepúcio, do órgão genital masculino. Ou seja, era algo externo, uma aliança feita do Antigo Testamento. A guarda do sábado também no Antigo Testamento. A observância dos ritos que envolviam datas e comidas, ou seja, as festas de Jerusalém, eles queriam também que os gentios participassem dela, guardassem o sábado. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente, ou seja, eles teriam que estar ligados ao antigo pacto. Mas Jesus ele faz uma nova aliança, a aliança do sangue. Então eles não deveriam agora mais acatar o judaísmo. Quem era judeu, amém. Mas os gentios, e isso chega aos ouvidos de Paulo. Se você ler Gálatas capítulo 2, você vai entender que Paulo, ele vê Pedro se levando por isso e resiste Pedro na cara. Porque Pedro, ele estava ali um pouco duvidoso sobre esse assunto. Então, Paulo vai dizer que agora quem aceita Jesus não se torna aí adepto ao judaísmo, não. Ele tem a sua cultura e ele sabe que o que salva não é os mandamentos da lei, mas sim a graça. É sim o favor imerecido que nos alcançou, a nova aliança em Cristo. Nós não podemos mais agora querer colocar coisas do judaísmo em nossa vida. Nós somos gentios, somos nações que aceitaram a Cristo, estamos no corpo de Cristo, ligado à nova aliança que Jesus nos chamou. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. É o legado que ele nos deixou, a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Gálatas 1, 6, 9. Eu vou tocar num assunto aqui que é muito importante para a gente. Por exemplo, há coisas que vêm dos rituais dos judeus e estão no nosso meio hoje. Por exemplo, tem pessoas fazendo réplicas da Arca da Aliança. Tem pessoas colocando imagens do candelabro. Tem pessoas falando palavras hebraicas no culto, parecendo que a palavra hebraica ela é muito mais forte do que a portuguesa para nós. A língua tem um peso maior. Então, algumas coisas estão sendo introduzidas dentro do nosso culto, lembrando a aliança passada. Eu acho muito bonito, eu admiro. Eu até estava vendo essa semana no Belém, que lá atrás eles escreveram Jesus na nossa sede central. E em várias igrejas está escrito Jesus, não tem nada de candelabro. Em algumas igrejas tem o nosso brasão ali da igreja nos púlpitos, nada contra, mas é interessante que o nome a ser destacado é Jesus. Não é um púlpito com candelabro ou uma arca da aliança colocada lá. Isso daí para nós não tem sentido. Nós estamos no corpo de Cristo, não somos judaizantes. Eu quero aqui não ser desagradável se você tem isso na sua igreja, um símbolo, mas eu tenho que ensinar o que é certo. Isso é da antiga aliança. A nova aliança, nós estamos em Cristo, nós não somos adébitos, tá? Às coisas do culto judaico, ou seja, das coisas que eles prestavam ali no templo. Bom, disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano, não é por rituais.
Não é por mérito algum, ritual, porque fazemos alguma coisa, somos bons, não é nada disso. A salvação é um favor imerecido. O que nós poderíamos fazer para pagar o que Cristo fez por nós? Por que Cristo morreu por nós? Em troca do quê? Não teríamos algo para pagar isso. A gente não fez nada de bom, mas a salvação ela veio pela graça. Não é mérito humano nenhum. E agora também nós vamos ver quem eram os gnósticos. Acreditavam que o espírito era mais importante que o corpo. Ensinavam que o corpo era matéria imprestável, se consideravam mais espirituais que os demais. E haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompia a sã doutrina. Bom, nós temos aqui, nesse sentido, a palavra gnósticos, né? O gnóstico vem de conhecimento. Até o conhecimento, a gente sabe que conhecer é bom, mas eles diziam que havia um conhecimento guardado, porque eles criam no dualismo, que é o espírito e o corpo. E eles pregavam que o corpo, a nossa carne, é a parte má, totalmente má. E o nosso espírito é a parte boa, intocável, é a parte do ser humano boa. E esse espírito estava preso dentro dessa carne. E através do conhecimento, eles dariam a libertação desse espírito. O espírito seria agora liberto dessa carne com o conhecimento, com a sabedoria exclusiva deles. Eles diziam que aqueles que eram materiais estavam bem abaixo, aqueles que faziam parte da psique estavam um degrau acima, e aqueles que faziam parte da pneuma, eles já estariam salvos. Mas é interessante que o dualismo, eles pregavam que a carne é ruim, então a carne fazia o que queria. Na nossa língua, a gente vê palavras dizendo que Jesus quer só a alma, o corpo não tem problema, o corpo você faz o que quiser. E era esta mensagem filosófica que entrava no meio da igreja. Paulo combate isso, porque o corpo é meu e eu faço o que eu quero, porque é a parte má. Agora, o espírito é a parte boa, ele vai se libertar desse corpo, e a Bíblia não diz isso. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira, porque se essa graça nos alcançou, ela gera em nós arrependimento. A gente sabe que a gente não pode ficar pecando com o nosso corpo requer santidades e disciplinas espirituais. Paulo refutava esse falso evangelho. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, nós cremos na tricotomia, segundo a Bíblia, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só o espírito como eles pregavam, mas é o espírito, a alma e o corpo. Seu recado para nós no século 21, recado de Paulo: não banalize a maravilhosa graça de Deus como tem acontecido por aí. As pessoas não se importam mais com o seu vestir, com o seu se apresentar como servo de Deus, achando que o culto ele é somente 1 hora e meia, e ali ele tem que ser um ser espiritual. Não, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aqui no ponto 2 ainda, no capítulo 2 diz assim: compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então Paulo, ele tinha um compromisso com o Senhor, e esse compromisso, ele fazia o quê? Ele refletia em sua vida, e era um exemplo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou o testemunho de amor ao Senhor e sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Então, se nós somos servos de Deus, pensamos, ensinamos, nós não podemos desejar
outra coisa ou tomar outro caminho. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. Uma coisa é ser crente na igreja e outra coisa é ser crente em casa. Uma coisa é ser crente na igreja e no trabalho. Então as pessoas da tua casa te conhecem quem você é. Paulo está dizendo para nós que nós temos que ser exemplo. Então ele pregava a palavra, pregava o Cristo vivo, mas as pessoas via nele o Cristo vivo. Por exemplo, a palavra cristão, ela se refere a mini-cristos, exemplares de Cristo na Terra. Então, como a gente é cristão, servimos a Cristo, as pessoas enxergam Cristo, o Cristo vivo em nossa vida, pela bondade de Deus. No ponto 3, aqui no tópico 1, nós vamos aprender no ponto 3 sobre Paulo apela aos líderes. E no ponto 1 vai dizer assim, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Paulo entende que a sua vocação tiraria dele toda a fortuna que ele poderia adquirir, todo o dinheiro, e a sua vida agora é entregue. Ele depende de Deus, ele não tem o coração voltado para as coisas materiais, mas ele desapega-se disso. É claro que nós vamos ver aqui que nós não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tem gente que, se você dá um sorrisal na mão dele, ele atravessa o mar e o sorrisal não molha, de tanto avarento que ele é, mão fechada. E Paulo também não procurava ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Ele vai dizer que não comia nas costas de ninguém, que ele se fadigava trabalhando, que ele fazia o trabalho dele, ele fazia tendas. Então, Paulo, ele não se encostava, ele também trabalhava. Mas também Paulo nos ensina que o obreiro é digno do seu salário. Eu vejo que ministério, nós temos várias portas abertas e a gente não consegue entrar. Deus, mesmo com a porta aberta, não deixa a gente entrar, porque tem uma porta da vocação para a gente passar. Aqui no ponto 3 vai dizer assim, Paulo apela aos líderes sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Então aqui nós temos Atos 20 e 28, faz parte da nossa leitura. E sobre o cuidado pessoal do obreiro, é fazer uma análise de si mesmo. Como eu estou? Será que eu estou bem para cuidar de pessoas? O obreiro, ele tem sim que olhar para dentro de si e estar bem, em procurar estar melhor, ter uma vida pautada de oração, de jejum, próximo de Deus, para transmitir a liderança que o Espírito Santo transmitiu no coração dele, para cuidar da obra. Às vezes na caminhada ministerial, tendemos à ideia de ser super-heróis, ou seja, às vezes nós achamos que a gente é imbatível por estar na frente de um trabalho, que a gente não vai cansar, que a gente não vai se esgotar, mas isso não é bem assim. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. Existem muitas coisas que vêm sobre nós, nos machuca, às vezes tem coisas que faz a gente ficar machucado, porque nós somos servos de Deus, nós não somos super-heróis. É por isso que nós somos dependentes do Senhor. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós estamos aí nessa época dessas coisas que estão acontecendo na saúde mundial, mas a gente percebeu que muitas pessoas às vezes faleceram por causa de um preparo físico. E não é pecado o cristão cuidar do seu corpo. E também cuidar da santificação do seu corpo em várias áreas. Da alma, a alma é o centro das emoções. O espírito ele busca Deus. Vamos pensar que a alma é a central de uma câmera. A câmera está lá fora, está captando e passando para a central. E o espírito é uma câmera. O espírito ele vai procurando. Se você deixar, o espírito vai trazer coisas carnais para a sua alma.
E a sua alma tem fome. A sua alma, ela recebe, fica gravado lá dentro. Então nós temos que cuidar sobre aquilo que nós estamos vendo, escutando, e antes de cuidar do rebanho de Deus, nós temos que estar bem. O obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Aqui no ponto 3 do capítulo 3 diz assim: sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem um compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Não é só ensinar, é proteger. Nós temos que entender esse sentido. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Se você tem algo nas suas mãos, por exemplo, se você é professor da escola dominical, você está protegendo essa sala com as suas orações diárias? Se você tem um trabalho na sua mão, proteja com palavra, proteja com oração. Então nós temos vários meios de proteger aquilo que está confiado a nós. Bom, nós chegamos então à conclusão que diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Olhe para a sua sala de escola dominical e veja se ali você não consegue tirar um professor vocacionado que se aplica, que se deita a isso. Olha lá no grupo de adolescentes, de jovens, de senhoras. Será que ali não tem um pregador? Será que ali não tem um evangelista? Será que ali não tem alguém com uma inclinação a fazer algo especial para Deus? Mas você já descobriu a sua vocação? Você já sabe onde Deus quer você? Que Deus te abençoe de uma maneira especial.